Que alegria estar chegando até você com mais um encontro com a palavra. Bem-vindo, bem-vindo. Esse é um estudo dos livros da Bíblia. Nossa jornada espiritual já nos trouxe desde o livro de Gênesis até os grandes profetas do Velho Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo do profeta Sofonias. É fácil descobrir a época em que Sofonias viveu, porque no início do seu livro ele fornece dados históricos precisos. Como vários outros profetas, Sofonias viveu durante o reinado de Josias, um dos reis fiéis a Deus que Judá teve, através de quem o interesse pela palavra de Deus foi renovado entre o povo. Você deve estar lembrado do estudo que fizemos de outros livros que, no reinado de Josias, durante a restauração do templo, foi encontrado um rolo das Escrituras. O povo de Judá tinha se tornado apóstata, a ponto de sequer saber que existia algo escrito chamado Palavra de Deus. Quando esse rolo foi lido para o rei Josias, ele tremeu ao ouvir a palavra de Deus. Ele teve muito temor, porque nem ele nem o povo estavam vivendo conforme as Escrituras. Foi um descendente de Esdras que encontrou o rolo e o resultado disso foi um grande reavivamento do interesse pelas Escrituras. Alguns estudiosos acreditam que o relato no livro de Sofonias foi o movimento mais importante no reavivamento no interesse pelas Escrituras e que encontrou grande expressão no ministério de Esdras. Esse reavivamento do interesse pelas Escrituras foi um acontecimento de grande importância na história dos hebreus. Sabe, é interessante notar que Sofonias não menciona esse avivamento em sua profecia. Há algumas possíveis razões para isso. Uma delas é que Sofonias seria uma pessoa humilde e, na sua simplicidade, ignorou esse fato em seus escritos. A outra razão possível é ele ter escrito sua mensagem antes que o reavivamento acontecesse. No entanto, ela acabou sendo um dos fatores que originaram o reavivamento. Alguns estudiosos acreditam que uma terceira razão pode ter sido a curta duração desse reavivamento. O seu efeito foi rápido dentro da história dos hebreus. Sofonias foi um daqueles profetas com sangue real nas suas veias. Ele foi trineto do bom rei Ezequias e acreditava que, por causa da sua realeza, tinha autoridade para falar diretamente com os descendentes da nobreza, o que ele realmente promete fazer conforme está registrado no capítulo 1, versículo 8. Essa herança real lhe deu acesso à corte do rei Josias, o que pode ter permitido, então, que ele tivesse um papel importante no reavivamento do interesse pelas Escrituras, que já mencionamos. O livro de Sofonias tem apenas 3 capítulos. Não é difícil descobrir sua principal mensagem. Como a mensagem de Joel, a de Sofonias também é impulsionada pela expressão o dia do Senhor. Sofonias tem muito em comum com o profeta Joel. Os dois enfatizam esse conceito do dia do Senhor. Sofonias usa essa expressão com mais frequência do que os outros profetas e de diferentes maneiras. Joel usou a expressão o dia do Senhor com 4 dimensões. Ele relembrou a praga de gafanhotos e disse, aquele foi o dia do Senhor. Outras pessoas também viram aquela praga como uma calamidade e tragédia. Mas Joel disse, não, aquilo foi o dia do Senhor. Ele olhou para a fome provocada pela praga de gafanhotos e disse, esse é o dia do Senhor. Joel olhou para o cativeiro babilônico que ia acontecer e disse, o dia do Senhor está chegando. Depois, como a maioria dos profetas, Joel olhou muitos séculos à frente e disse, o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Portanto, a expressão dia do Senhor, usada por Joel, tinha essas 4 dimensões. Lembre-se que a aplicação da mensagem de Joel é, não olhe para o passado, para as condições em que você nasceu. Não importa se você nasceu em vantagem ou desvantagem. Diga, aquele foi o dia do Senhor para mim. Olhe para as circunstâncias da sua vida hoje e diga, esse é o dia do Senhor para mim. Depois procure enxergar o futuro, o dia da sua morte ou da vinda do Senhor, o que acontecer primeiro e aceite esse dia dizendo, aquele será o dia do Senhor para mim, ou o dia do Senhor na minha vida está chegando. Basicamente, a mensagem de Sofonias é a mesma de Joel. No entanto, quando Sofonias fala do dia do Senhor, ele está se referindo ao grande e terrível dia do Senhor que ainda virá. Às vezes, ele também está se referindo ao cativeiro babilônico.
Fica difícil distinguir um acontecimento do outro nesses livros proféticos. Esse é um dos desafios quando os estudamos. Considere as profecias de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras. Os discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Em resposta a essa pergunta, Jesus pregou o Sermão do Monte das Oliveiras. Nesse sermão, é difícil separar os acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo. É difícil separar a grande tribulação da destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. O mesmo acontece com todos os textos proféticos. Todos esses textos formam uma salada profética, vamos dizer assim, para nós. Temos que separar os ingredientes dessa salada. Você precisa se perguntar: eles estão falando do cativeiro babilônico ou do retorno do cativeiro? Ou eles estão falando do retorno geográfico, da dispersão que precede o retorno espiritual de Israel nos últimos dias? Você precisa tentar separar um evento do outro. Nos 3 capítulos de Sofonias você lê sobre o dia do Senhor. Às vezes ele usa o dia do Senhor se referindo aos babilônios e à destruição de Jerusalém, como tantos profetas fizeram, mas na maioria das vezes que ele usa o dia do Senhor, refere-se ao fim dos tempos. Encontramos várias vezes nas profecias a expressão o grande dia do Senhor ou o grande e terrível dia do Senhor. Um claro exemplo do que estou falando está no Salmo 46. Quando um profeta hebreu se referia a algo que iria acontecer, ele tinha tanta certeza de que aquilo se cumpria que ele usava o tempo verbal que eu chamo de futuro profético, como se o evento já tivesse acontecido. No Salmo 46, depois de prever a grande calamidade, o salmista diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. O 3º capítulo da 2ª carta de Pedro também é um bom exemplo. Nesse capítulo, Pedro fala sobre os escarnecedores que duvidarão no grande dia do Senhor. Aí então Pedro afirma que, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não está demorando a voltar. O dia do Senhor virá, afirma Pedro. Pedro então passa a descrever o grande e terrível dia do Senhor. Ele escreve: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O profeta Ageu também descreve o dia do Senhor. Ele diz que um dia Deus vai chacoalhar a terra como um bebê chacoalha um brinquedo. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. No capítulo 12 de Hebreus, o autor faz um comentário sobre a profecia de Ageu. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A seguir, o autor nos desafia a acreditar que temos um reino que não pode ser abalado. Será que vai sobrar alguma coisa em você depois que Deus agitar tanto a terra? Será que você tem um fundamento forte em sua vida que não pode ser abalado? Essa é a aplicação principal que tiramos das profecias do grande e terrível dia do Senhor. Quando Sofonias pregou sobre o dia do Senhor, ele descreveu o que chamo de uma faxina completa, ou uma limpeza completa. É isso que eu penso quando leio Sofonias, porque repetidas vezes ele usa a palavra destruirei. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com o ímpio. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Como você pode ver, a mensagem central de Sofonias é o dia do Senhor e que ele será o último e calamitoso dia. Nesse dia serão varridos homens e animais da terra, os peixes do mar e os pássaros do céu. O homem será eliminado da face da terra. O dia do Senhor será devastador. E é sobre esse dia que Sofonias prega. Ouça como começa a profecia de Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias. Destruirei todas as coisas da face da terra. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém.
Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que se prostram, jurando pelo Senhor e também por Maloque. Naquele dia haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondo nas colinas. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques e trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Quando você lê a profecia de Sofonias, precisa entender que ele está descrevendo dois acontecimentos diferentes. Às vezes ele descreve a destruição de Jerusalém, quando os babilônios conquistaram a cidade. Mas quando ele diz, destruirei todas as coisas na face da terra, ele não está falando da Babilônia, nem da sua conquista sobre Judá. Ele está falando de um acontecimento futuro, mais calamitoso do que a conquista babilônica. No capítulo 2, o profeta faz algo que não é comum nos outros profetas. Sofonias prega para as nações gentias que seriam julgadas por Deus por terem perseguido o povo de Judá. De acordo com Sofonias, Deus não apenas castiga seu povo, mas também julgará aqueles que o perseguiram, conforme vimos no livro de Naum. Sofonias pregou que o Senhor visitaria seu povo com misericórdia e restauraria sua prosperidade, mas as cidades da Filístia seriam arruinadas. Sofonias anuncia o julgamento sobre Moabe e Amon e diz que essas cidades serão como Sodoma e Gomorra. Ele anunciou o julgamento sobre os etíopes e sobre Nínive. Escreve assim ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho ficarão empoleirados no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas e cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada e dizia para si mesma, eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram. Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Sabe, arqueólogos e historiadores contam que a profecia de Sofonias foi cumprida ao pé da letra. No entanto, quando ele pregou essa profecia, ela parecia ridícula. Depois de ter pronunciado o julgamento de Deus sobre os inimigos de Jerusalém, no capítulo 2, Sofonias volta sua pregação novamente para o povo de Judá. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Num ponto, Sofonias concorda com outros profetas como Miqueias e Amós. Ele também pregou enfaticamente contra a injustiça social. No meio dela, referindo-se a Jerusalém, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Sofonias une-se a Miqueias, Amós e Isaías para pregar que o governo deve ser dirigido por Deus. Ele enfatiza o mesmo ponto enfatizado por Miqueias, dizendo que o propósito do governo não é explorar os governados, nem enriquecer os que governam. O propósito dos que estão no poder não é o enriquecimento, às custas do povo, do próprio ego ou dos cofres públicos. O governo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Miqueias deixou isso bem claro, e Sofonias faz a mesma coisa. O governo dirigido por Deus possui 3 níveis de poder. Primeiro, os sacerdotes que devem ensinar a lei de Deus, aquelas que se aplicam ao governo do povo. Depois vem os profetas que devem exortar o povo a estar atento à pregação dos sacerdotes.
E por último vêm os líderes civis, os príncipes que devem aplicar essa lei ensinada pelos sacerdotes e exortada pelos profetas. Quando há corrupção no governo, então essa corrupção atinge os 3 níveis. Quando os sacerdotes são corruptos, não há ensino da palavra de Deus e eles deixam de ser exemplo daquilo que ensinam. O povo fica confuso e absolutamente perdido, sem saber o que é certo e o que é errado. E aí se torna corrupto também. Quando os príncipes aceitam suborno e são corruptos, o povo fica desiludido. Miqueias pregou que a solução definitiva que Deus encontrou para reprovar esse tipo de governo é retirá-lo das mãos do homem. Vimos isso no 4º capítulo de Daniel. Deus disse a Nabucodonosor que ele ficaria demente, até que aprendesse que o Altíssimo reina e que Deus dá o governo àqueles a quem ele escolhe. É isso que Paulo quer dizer em Romanos 13. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas, ele diz. Deus institui os governos. Esse profeta menor enfatiza que o plano de Deus era que o homem governasse. No entanto, quando os homens que governam tornam-se corruptos e exploram os governados, Deus recupera o governo para si e expressa sua ira através do cativeiro. De acordo com Miqueias, um dia o Filho de Deus governará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando os profetas profetizaram a vinda de Jesus Cristo, às vezes falaram do primeiro advento de Cristo e outras vezes do segundo. No seu primeiro advento, Cristo não governou, mas as profecias dizem que Cristo voltará para governar. Vocês estão lembrados do que Jesus disse para o rabino Nicodemos quando passou a noite toda conversando com ele? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quando nascemos de novo, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, além de ser nosso Salvador, é também nosso Senhor, porque Ele governa nossas vidas. Os profetas falavam desse tipo de governo, mas tanto os livros proféticos do Velho Testamento como o Novo Testamento, que prevêem sua segunda vinda, dizem que o unigênito Filho de Deus é a única solução de Deus e a única salvação de Deus para o homem. Ele também será a única solução para o governo do mundo. Ele reinará as nações com cetro de ferro e seu reino jamais terá fim. Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse governo de Jesus Cristo será a solução definitiva de Deus para todos esses problemas de governo, conforme você vê descrito nos livros proféticos do Velho e Novo Testamento. Essa é a essência da pregação de Sofonias. Mas lembre-se que a principal mensagem de Sofonias tem a ver com o dia do Senhor. Resumindo, Sofonias revela o contexto do dia do Senhor. Quando você entende esse contexto conforme a pregação de Sofonias, também entende que ele não está falando sobre praga de gafanhotos ou fome. Às vezes ele até menciona o cativeiro babilônico, mas ele fala principalmente sobre o grande e terrível dia do Senhor no final dos tempos, que trará a consumação da história humana. Observe a pregação que Sofonias faz no dia do Senhor, o conteúdo desse dia que lhe é revelado. O dia do Senhor destruirá tudo, homens, feras, pássaros, peixes, ímpio, raça humana e todo tipo de habitantes sobre a terra. É isso o grande e terrível dia do Senhor. O conteúdo da mensagem do dia do Senhor é que nesse dia tudo e todos serão destruídos. Sofonias também revela o caráter do dia do Senhor. Ele não diz que Deus vai usar os babilônios e os assírios como instrumentos de seu juízo, mas que Deus vai agir diretamente no grande e terrível dia do Senhor. Às vezes as pessoas leem textos como Salmo 46, 2 Pedro 3 ou o livro de Ageu e dizem, talvez o dia do Senhor seja uma guerra termonuclear. Acho interessante pensar que o homem hoje tem o poder para fazer os elementos derreterem com um calor capaz de dissolver todo e qualquer material sobre a face da terra. Portanto, hoje o homem pode fazer aquilo que achávamos que Deus não poderia fazer. Isso levanta a seguinte pergunta. Será que o dia do Senhor vai ser uma guerra termonuclear? Uma vez o então presidente americano Dwight Eisenhower falou o seguinte. Será que um dia vamos acordar e descobrir que desaparecemos na poeira de uma guerra termonuclear? Sofonias responde à pergunta de Eisenhower com um não bem categórico. Ele diz que o grande e terrível dia do Senhor será um ato dirigido por Deus.
Deus não vai usar o homem como instrumento para isso. Sofonias revela o cataclismo do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor virá porque o povo de Deus pecou contra o Senhor. É por isso que o dia do Senhor vai acontecer de acordo com Sofonias. Sofonias menciona de maneira enfática os seguintes pecados: luxúria, indiferença, falta de fé, desobediência, rebeldia e falta de temor a Deus. Pense em nosso país à medida que você reflete em todos esses pecados mencionados por Sofonias. Ele não culpa o povo de Deus pelos pecados de idolatria e imoralidade. Sofonias culpa o povo de Deus pelos pecados da luxúria, da indiferença, falta de fé, desobediência, rebeldia e falta de temor a Deus. De acordo com Sofonias, por causa de pecados como esses, o grande e terrível dia do Senhor virá. Sofonias nos revela a nova criação que resultará do dia do Senhor. Ele enfatiza em sua pregação que no grande e terrível dia do Senhor, tudo que é matéria será dissolvido. Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde reinará a justiça. Sofonias no Velho Testamento e Pedro no Novo enfatizam isso em suas pregações. Como todos os outros profetas, Sofonias termina sua profecia com otimismo, prevendo o retorno e a restauração do povo escolhido de Deus. Não importa o quanto eles profetizem cataclismos, mas cada um dos profetas termina sua profecia com otimismo, dizendo que haverá uma grande restauração. Haverá uma restauração geográfica de Israel para com sua terra e uma restauração espiritual de Israel para com o seu Deus. Sofonias traz uma profecia singular em relação a essa restauração. Ele conta que quando essa restauração acontecer, uma língua pura será restaurada, talvez nos conduzindo de volta para o período anterior à Torre de Babel, quando só uma língua era falada. É essa a mensagem do profeta Sofonias. Sua mensagem é apocalíptica e escatológica, é uma mensagem sobre os últimos acontecimentos. Do estudo da profecia de Sofonias sobre os últimos dias, podemos tirar a seguinte aplicação para nossas vidas. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que sejamos, hein? Você está pronto para o dia do Senhor? Será que você está ajudando outras pessoas a se prepararem para o dia do Senhor? Reflita sobre isso. O nosso tempo hoje já acabou, tem que parar, mas programe-se para estarmos juntos no próximo encontro com a palavra. Até lá, e Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.